Jesus é minha alegria, alegria de viver. Jesus é minha alegria, alegria de viver. Você conhece? Quer conhecer? Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz pra salvar você e eu. Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz pra salvar você e eu. Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz pra salvar você e eu. Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu numa cruz pra salvar você e eu. Anda amarelinha, brincando de corda. Subo desse giro, a alegria transborda. Sou feliz e sei quem me deu a alegria de viver. Sou feliz e sei quem me deu a alegria de viver. Sou feliz e sei quem me deu a alegria de viver. Sou feliz e sei quem me deu a alegria de viver. Jesus é minha alegria. Que legal ter Jesus. Alegria de viver. Jesus é a minha alegria. Jesus é minha alegria. Ele pode ser a sua alegria de viver. Jesus é minha alegria. Alegria de viver. Jesus é minha alegria. Alegria de viver. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Renovação Kids School. Então, hoje a introdução foi um bocadinho diferente, não foi? Bem, nós falámos sobre o louvor e acho que é muito fixe porque nós podemos aplicar o que nós aprendemos. Então, vamos ter algumas musiquinhas para vocês no início do nosso programa. Quero agradecer à Sheila e ao Daniel porque eles nos deixam usar os seus materiais, está bem? E agora vamos ver a mensagem de hoje. Oh, assustaram-me! Então, está tudo bem com vocês? Eu fui convidado pela mim para fazer um vídeo. Estava aqui este tafagote agora, mas entretanto vocês assustaram. Mas basicamente o que eu quero dizer, eu sei que a situação que nós estamos a passar é muito difícil, estando o tempo todo em casa, não podendo ver os nossos amigos. Mas terem a partir daí as coisas boas. Em primeiro lugar, e o mais importante, terem o vosso tempo com Deus, fazendo o devocional, tirando uma hora para estarem a sós com Ele, orando, agradecendo tudo o que vocês têm, porque se pensarem, se não fosse Deus, talvez vocês não teriam nada do que vocês têm agora. Em último, muito importante também, em relação à escola, sejam um exemplo para os outros, para os vossos colegas, fazendo todos os trabalhos direitos, fazendo as aulas online bem, porque é muito importante que os vossos colegas olhem para vocês e vejam que tu és uma pessoa diferente. Pronto, também, claro, como eu já disse antes, aproveitem com a vossa família, ajudando os vossos pais, nas tarefas domésticas, brinquem enquanto estão em casa, apesar de haver escola. Pronto, isto é basicamente o que eu quis dizer. Se eu tivesse mais tempo e se pudesse, não é? Porque a Amy tem o seu programa, eu dizia mais coisas, mas isto aqui foi uma pequena coisa do que eu quis dizer. Já nos vamos voltar a ver. Parece que se calhar vai ser já nas salas, nas novas salas da renovação. Por isso não fiquem aborrecidos porque Deus tem tudo no controle. Por isso animem-se e até à próxima. Tchau! Obrigado, Zoe, pela tua mensagem. Já ouviste esta frase? Deus tem um plano para a tua vida. Muito provavelmente já ouviste esta frase. E é verdade, Deus tem um plano para cada um de nós. Mas às vezes podemos pensar assim: bem, eu não sei bem o que Deus quer da minha vida. Não sei, o que é que será?
E às vezes até podemos pensar que não somos bons em nada e que não somos capazes, mas não é o que Deus quer para a nossa vida. Deus tem um plano particular para cada um de nós. Como é que podemos saber assim como fazer? Lembra-se de um desenho animado que era a Dora Exploradora, que ela tinha que cumprir alguma missão e quando ela não sabia onde ir, ela fazia o quê? Chamava pelo seu mapa, não é? Chamava e tinha musiquinha e tal, e saía o mapa e ele mostrando cada passo que era preciso fazer para cumprir a sua missão. Da mesma forma, Deus faz assim na nossa vida. Ele tem coisas assim, nós temos de seguir um mapa para chegar ao alvo. Então, Deus preparou este mapa para nós, mas como tudo o que faz Deus prepara, mas nós é que temos de tomar a decisão. Nós é que temos de dizer sim a Deus para executar cada passo do seu plano. Ok? Então, Deus tem um plano particular para nós, para ti, para mim, individualmente, mas também Ele tem um plano para toda a humanidade. Estás a ver do que eu estou a falar? Um plano muito importante que Deus criou para toda a humanidade. Sim, é o plano da salvação. Muito bem. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, não é? Lembras-te, nós já vimos que a partir do momento em que eles pecaram, a relação entre Deus e os homens ficou o quê? Ficou cortada, realmente, sim. Então, Deus, o que é que Ele fez? Deus pensou num plano, não é? E Ele disse que ia ser o quê? Jesus, que ia vir sobre a terra, que ia ser sacrificado na cruz, que ia ressuscitar no terceiro dia, não é? E assim Ele dava-nos acesso, outra vez restaurava a nossa relação e dava-nos acesso à vida eterna. Então este foi o primeiro plano que Deus fez para toda a humanidade, para nós. Ele pensou de uma forma como poder restaurar a relação conosco. Então este é um plano muito importante que é então para todos, não é? Depois Deus tem outro plano quando nós aceitamos Jesus no nosso coração. Nós tornamos o quê? Seguidores de Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristão. Exatamente. Então, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, aí Ele tem um plano particular para todos nós que amamos a Jesus. E vamos ler qual é o plano em Mateus 28. E então Jesus diz assim, no versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e declarou: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam que todos os povos se tornem os meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E sabem que estarei sempre convosco até ao final dos tempos. Então aqui temos muita coisa. Jesus, aqui ele estava a falar para os seus discípulos, não é? Ele deixou esta palavra para os seus discípulos. Mas hoje, quem é que são os seus discípulos? Somos nós que seguimos a Cristo. Então esta palavra também é para nós. Então a primeira etapa deste plano é de fazer discípulos. Então como é que vamos fazer discípulos? Vamos falando do plano de Deus da salvação, não é? O que Deus preparou, o que Jesus falou, o que Jesus fez aqui à terra, vamos partilhando. E a nossa vida tem que refletir também nisso, não é? Porque não podemos dizer algo e fazer o contrário. Então nós temos que ser o quê? Uns exemplos de Jesus, não é? Nós temos que ser embaixadores de Jesus. Quem é um embaixador? Vou-te explicar. Aqui em Portugal, nós estamos neste país, o Portugal, não é? Por exemplo, se tu vens do Brasil e tens que tratar coisas do Brasil, tu tens que ir aonde? À Embaixada do Brasil. E a Embaixada representa o país brasileiro, não é? Então, dentro desta Embaixada está um senhor que é o embaixador. Ele é quem representa o Brasil aqui em Portugal.
Da mesma forma, nós temos que ser embaixadores de Jesus. Quer dizer que nós, onde é que vamos representar a Jesus. Nós temos que ser exemplo de Jesus. E assim, vamos falando de Jesus e vamos partilhando e vamos fazer o quê? Discípulos de Jesus. E depois, o que é que está especificado? Temos que os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a obedecer a tudo quanto eu mando. Então, batizar. Sabes que quando nós batizamos, nós somos que tornamos uma nova criatura, então deixamos o passado para trás e somos uma nova criatura, é o nosso novo nascimento, é o nosso novo ponto de recomeço na nossa nova relação com Deus, ok? E depois diz mais que nós temos que ensinar a obedecer o que Jesus tem mandado. Onde é que está o que Jesus tem mandado? Na palavra de Deus. Então, mais uma vez, é muito importante ensinar e aprender sobre a palavra de Deus. Ok, então, este é o plano para quem? Para todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração. Então, nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que fazer discípulos. Isto era para toda a gente, não é? Para todos aqueles que aceitaram Jesus. Agora, Deus também tem um plano particular para ti e para mim, para todos nós, mas mesmo algo que seja próprio a ti mesmo. Quer dizer que Deus quer te usar e tem um plano que é feito e só para ti. Só para ti. E assim, às vezes podemos pensar, mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Às vezes pode ser revelado por uma pessoa pode ser usada como um pastor, chegar à tua beira e dizer, vais ser missionário, vais ser evangelista, vais ser isso, vais ser aquilo. Pode ser uma tarefa assim, ou pastor, ou evangelista, mas também pode ser simplesmente fazer parte de um ministério. Pode ser simplesmente ser uma boa mãe, um bom irmão. O plano de Deus é mesmo particular a cada um. Vamos ver o exemplo de Abraão. Abraão, antes de ser Abraão, o que é que Deus tinha para a sua vida? Deus só disse um dia para Abraão, disse, sai da tua terra. O plano de Deus, primeiro passo, não é? Porque nós estamos num mapa, era de sair do lugar onde ele estava para outra terra que Deus ia indicar. E o que é que Abraão fez? Ele obedeceu. Ele disse sim ao plano de Deus. Vês? Deus dá sempre a escolha. Abraão disse que sim e ele foi. Depois dele ter ido, aí Deus lhe disse outra coisa. Outra parte do plano. Ele não revelou o plano todo de uma vez. Só revelou uma parte por uma parte. E Deus daí disse a Abraão. Aí é que ele fez a promessa de lhe dar tantos filhos, tantos descendentes, como as estrelas no céu, que não se podia contar. Lembras-te desta história? Aí Deus deu um ponto depois do outro. Deus tem um plano, mas às vezes não é bem o que nós queremos. Nós precisamos de paciência às vezes. Nós precisamos de confiar no plano de Deus. E vamos ler outro exemplo da palavra de Deus. Vamos ler em Juízes 6, a partir do versículo 12. Aí o povo de Israel, o povo de Deus, estava a desagradar a Deus. E então Deus permitiu que um outro povo viesse os atacar, que é os Madianitas. E o que é que este povo mal fazia? O povo de Deus cultivava o seu alimento, o que eles precisavam para se sustentar, e eles vinham e destruíam tudo. E então o povo de Deus ficava sem nada. E o que aconteceu foi o seguinte: Deus chamou um homem para resolver esta situação. E vamos ler a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio à aldeia de Ofra e sentou-se debaixo do terrabito de Joás, da família Eliezer. Gideão, o seu filho, estava a limpar o trigo às escondidas no lagar para que os madianitas não o vissem. O anjo do Senhor pôs-se diante dele e disse: O Senhor está contigo, valente soldado. Gideão respondeu: Desculpa, Senhor, se Deus está conosco, por que é que nos acontece tudo isso? Onde estão as coisas maravilhosas que os nossos pais nos contaram, que o Senhor costumava fazer, a maneira como os tirou do Egito?
o Senhor abandonou-nos e entregou-nos aos madianitas. Então o Senhor disse: aproveita essa tua bravura e vai contra os madianitas em socorro a Israel. Sou eu quem te ordena. Gideão respondeu: mas como posso eu salvar Israel? A minha família é a mais pobre do tribo de Manassés e eu sou o filho mais novo. O Senhor replicou: podes fazê-lo porque eu vou ajudar-te e destruirei os madianitas como se fosse um só homem. Incrível! Gideão estava numa situação. O quê? Ele disse aqui, ele era o mais pobre, fazia parte da tribo mais pobre e era mais novo que aí estava. Deus o escolheu a ele para ir libertar o povo. Que estranho! Deus veio escolher um mais novo, mais pobre que andava por aí. Deus, ele usa quem quiser. E muitas vezes nós podemos achar que nós não somos nada, ou os outros é que sabem fazer, eu não sei falar, eu não sei fazer isso ou aquilo. E o que é que Deus diz aqui? Porque Gideão teve a mesma atitude, disse: Deus, Senhor, como é que eu vou libertar o povo? Estou aqui, sou mais pobre e tal. O que é que Deus respondeu? Diz assim no versículo 16. O Senhor replicou: podes fazê-lo, porquê? Porque eu vou ajudar-te e destruir os madianitas como se fosse só um homem. Então Deus disse que Ele ia o ajudar. Então connosco é igual. Às vezes não podemos sentir que não somos capacitados, não somos a pessoa certa aí para fazer as coisas. Mas não é esta a questão, porque Deus está connosco e Deus é quem faz a obra, é aquele que vai nos ajudar. E vamos ver como é que Deus usou, porque Deus usou de uma forma muito particular esta situação. Então vamos ler em Juízes 7, a partir do versículo 1 e até o versículo 9. Vamos ver como é que Deus criou aqui um plano para Gideão e vamos ver como é que os passos desse plano. Certo dia, Gideão e os seus homens levantaram-se cedo e armaram-se as tendas junto à nascente de Arão. O acampamento dos madianitas ficava a norte, no vale junto à colina de Moré. O Senhor disse-lhe: os homens que tens são demasiado para eles dar a vitória sobre os madianitas. Ficariam a pensar que deviam a glória a si próprio e não a mim. Diz, portanto, ao povo: quem tiver medo pode voltar para casa. Os outros ficarão aqui, no monte de Gileade. Assim, 22.000 voltaram e ficando só 10.000. Então o Senhor disse a Gideão: ainda tens homens a mais. Leva-os a beber a água, que eu vou separar os que ficarão contigo. Se eu disser que tal homem irá contigo, ele irá. Se te mostrar que não deve ir contigo, não irá. Aqui podemos ver que Deus tem um plano e Deus ajuda. Ele prometeu a Gideão que ele ia o ajudar. E ele está a cumprir exatamente a sua palavra. Está a dizer em que forma ele tem que aplicar esse plano. Gideão desceu então os homens à água e o Senhor disse: todos aqueles que beberão água com as mãos, lambendo como os cães, separam-os dos que se ajoelharão para beber. Houve 300 homens que beberam a água das mãos e lamberam. O restante ajoelharam-se para beber. O Senhor disse a Gideão: virei em tua ajuda, e com os 300 homens que lamberam a água, vou dar-te a vitória sobre os madianitas. Diz ao restante que voltem para casa. Assim Gideão mandou os israelitas embora e ficou só 300, e esses ficaram com as provisões e as trompetas. O acampamento madianita ficava no vale mesmo abaixo. Naquela noite o Senhor ordenou Gideão: levanta-te e ataca o acampamento. Darei-te a vitória. Então, qual era o plano de Deus, os passos que ele deu? Isso parece loucura. Deus foi à guerra com 300 homens. Eles eram muitos. E Deus disse assim, mesmo no início, não foi? Os homens que tens são demasiado para ele dar a vitória sobre os madianitas. Então, na nossa realidade, pensamos assim, não é? Mais homens, melhor para fazer a guerra. Mas Deus diz assim, não é preciso tanto homens. Não te preocupes, que eu trato. Da mesma forma que Deus tinha dito que ele ia ajudar a Gideão, foi exatamente o que ele fez. Cumpriu exatamente o que ele tinha dito, não é? Então, e porquê que Deus fez desta forma? E ele disse,
ficariam a pensar que deviam a glória a si próprios e não a mim. Então, Deus planeou este plano, fez desta forma, para quê? Para provar, para mostrar ao povo de Israel que Ele é o Deus que está com eles e Ele é o Deus Todo-Poderoso e que toda a glória é para Deus. Vamos ler o final desta história? Vamos ler do versículo 16 a 22. Dividiu os seus 300 homens em 3 grupos e entregou a cada homem uma trombeta e uma ânfora e dentro desta uma tocha acesa. E disse-lhes: quando eu chegar ao outro lado do acampamento, fazem o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as trompetas, toquem também as vossas ao redor do acampamento, gritando: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os seus 100 homens chegaram à entrada do acampamento por volta da meia-noite, pouco depois da mudança das sentinelas. As sentinelas é aqueles que vigiavam o acampamento. Subitamente tocaram as trompetas e quebraram as ânforas que tinham na mão. E os outros 2 grupos fizeram o mesmo. Todos tinham tochas na mão esquerda e trombeta na direita e gritavam: à espada, pelo Senhor e por Gideão! E cada um se mantinha no seu posto ao redor do acampamento e todo o exército inimigo se pôs em fuga, aos gritos. Enquanto os homens de Gideão tocavam a trombeta, o Senhor fez com que as hostes inimigos se atacassem mutuamente à espada, e os que escapavam corriam em direção de Bet-Shita para os lados de Serrara até a entrada da Abel-Meolá, junto a Dabá. Aqui o plano de Deus foi uma loucura, não é? Quando vamos à guerra, normalmente queremos ir à guerra com muitas pessoas para tentar vencer, mas o plano de Deus era completamente outro. O plano de Deus era ter poucas pessoas e ninguém usar armas. Veja, o povo de Deus só chegou lá, foi dividido, tocou a trombeta e o inimigo começou-se a matar a eles próprios e a fugir e assim. Pensávamos nesse plano de uma forma humana, certeza que não tinha nada a ver com o plano de Deus. Qual foi a atitude de Gideão? Gideão, ele aceitou o plano de Deus e ele obedeceu em cada passo que Deus deu. E o povo de Israel teve a vitória. Imagina agora se o Gideão tinha dito: não sou capaz, e tinha ficado e não tinha acreditado no poder de Deus. Se calhar demorava muito mais tempo para ser liberto deste povo. Ou Deus tinha que usar outra pessoa para cumprir o seu plano. Então vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos agora. Vimos primeiro que Deus tem um plano para toda a humanidade, que é o plano da salvação. Deus preparou esse plano para toda a gente, para que toda a gente possa ser salvo, não é? Pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, nós temos acesso à vida eterna. E isto é para toda a gente. Para nós que aceitamos Jesus e que amamos a Deus, Ele tem um plano de quê? Para nós sermos discípulos, embaixadores de Cristo em qualquer lado que nós vamos. E finalmente Deus tem um plano particular para a tua vida, para a minha vida. E vimos vários exemplos da palavra de Deus. Esse plano pode parecer loucura aos olhos dos homens, mas nós temos que aceitar e obedecer a cada passo do plano. E este plano às vezes é para a nossa vida só, mas às vezes é muito maior, como foi o plano para Moisés, porque Moisés nunca chegou a entrar na Terra Prometida. Continuou o plano de Deus, mas com Josué. E sabes, nós temos o nosso plano que Deus tem para a nossa vida, o plano que Deus tem para nós cristãos, de ser embaixadores de Cristo, o plano da salvação para toda a humanidade, e tem um plano ainda maior que ainda não foi realizado, que está descrito no último livro da Bíblia, que está em Apocalipse, que é um dia a igreja será arrebatada e vamos viver com Deus para toda a nossa vida, para toda a eternidade. E isto é o grande plano de Deus, porque Deus quer estar connosco. Ok? Então vamos ver o nosso versículo a memorizar? O nosso versículo a memorizar se encontra em Jeremias 29:11. Nesta passagem da Bíblia, o povo de Israel estava debaixo da autoridade de outro povo. Outra vez, sim, estava debaixo da autoridade de outro povo. E Deus já tinha um plano preparado para libertar o seu povo. E Ele especificou que eles tinham que esperar 70 anos antes
do plano de Deus ser ativado. Então, às vezes também nós precisamos de paciência para ver os planos de Deus se realizar na nossa vida. E Deus disse a Jeremias e ao povo, disse assim que Deus tem planos de bem para nós e não planos de mal. Então Deus tem planos de bem para a tua vida. E é esse o nosso versículo a memorizar. E vamos fazer assim. Deus tem planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Outra vez. Deus tem planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Jeremias 29, 11. Ok, vamos à oração então. Nesta oração vamos pedir a Deus para Ele orientar nesta oração vamos pedir a Deus para Ele nos ajudar a ser bons discípulos de Jesus, ser um exemplo para os outros, para cumprir o nosso plano como discípulos e também dele poder revelar na nossa vida qual é o nosso plano que nós devemos seguir, o nosso plano pessoal, está bem? Então, vamos fechar os nossos olhos e concentrar-nos, está bem? Vamos fechar os nossos olhos e concentrar-nos, está bem? Senhor Jesus, te agradecemos porque tudo está entre as tuas mãos. Tu és o Deus provedor, aquele que nos dá tudo o que nós precisamos a cada dia. Tu tens um plano para a nossa vida. Ajuda-nos a ser bons discípulos de Jesus, a partilhar a tua boa nova da vinda de Jesus e a sua ressurreição. Senhor, que tu possas revelar o plano que tu tens para a minha vida. Ajuda-me a poder cumprir cada passo deste plano. Entrego a minha vida e tudo o que eu sou entre as tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Para a nossa atividade de hoje, vamos a realizar um cartaz. Por isso vais precisar de água, uma molga, detergente da louça, uma palha, uma folha A4, de preferência cartolina, marcadores e algum tipo de pintura ou corante alimentar. Vamos primeiro meter um bocadinho de pintura no fundo da nossa molga, meter um bocadinho de detergente da louça e encher com um bocadinho de água. Vamos usar a nossa palha para fazer bolinhas. E depois passa o teu papel em cima das bolinhas. E as bolinhas pintam o teu papel. Podes fazer várias cores no mesmo papel. Depois do teu papel estar completamente seco, podes então escrever com marcadores o versículo do dia. E já está! Tens um póster para meter no teu quarto para te relembrar que Deus tem planos de bem para a tua vida. Estamos ao fim do teu programa. E como já sabes, próxima semana há mais e deixo então com as vossas fotos. Tchau, tchau!